Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E esta é a quinta aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo. A aula de hoje vai tratar sobre Herbert Spencer e o novo velho liberalismo. A aula de hoje está dividida em dois momentos. Na parte 1, eu vou fazer uma rápida apresentação do liberalismo que surge em torno da revista The Economist. E na segunda parte, eu vou comentar diversos trechos do livro de Herbert Spencer, O Indivíduo contra o Estado, livro esse que foi publicado no ano de 1884. Recordo a todos, como sempre, que essa aula vem acompanhada de um slide, de um arquivo em PDF que consta na descrição do episódio para quem está vendo no YouTube ou nos agregadores de podcast. Tem um link para esse arquivo e nesse arquivo constam todas as passagens, todas as referências e também alguns gráficos, um gráfico que eu vou examinar na aula de hoje. Parte 1. O liberalismo da The Economist. Bom, por assim dizer, ou de acordo com a construção histórica, a narrativa histórica que um filósofo do começo do século XX, John Dewey, constrói, haveriam duas grandes fontes ou duas grandes origens do liberalismo britânico. Um seria os filósofos radicais, o utilitarismo bentamita, que encontraria a sua expressão mais bem acabada na obra do John Stuart Mill. A outra fonte ou origem do liberalismo britânico seria justamente a economia política, ou um conjunto de autores que são, sobretudo, economistas políticos. A parte do liberalismo britânico que é centrada na economia política ou nos discursos dos economistas políticos vai encontrar a sua expressão em torno da revista The Economist, que surge em 1843. Mas antes mesmo da revista The Economist, é importante comentar sobre a Anti-Corn Law League, isso é, a Liga contra a Lei do Milho, que foi a liga que reuniu um conjunto de autores, de pensadores e que organizou pela primeira vez um movimento claramente pró-livre mercado no Reino Unido. A Liga contra a Lei do Milho foi uma organização favorável ao livre mercado que surgiu em 1836 e durou cerca de uma década. A assim chamada Lei do Milho, Corn Law, consistia em uma tributação sobre grãos importados, tributação esta que foi criada em 1815 e que favorecia os produtores britânicos de grãos, portanto, a aristocracia fundiária que produzia esses grãos. Mas essa proteção, essa tributação protecionista, fazia com que a comida ficasse bem mais cara e, por isso, tanto trabalhadores urbanos quanto capitalistas industriais se opunham a essa proteção, a essa tributação sobre grãos importados. A Liga defendia a abolição dessa tributação específica, mas, por extensão, defendia também a menor tributação possível, o fim do protecionismo a determinados nichos econômicos, o fim dos privilégios aristocráticos e a maior liberdade possível para os negócios. A Liga se dissolveu em 1846 ao obter sucesso na revogação das leis do milho. A Liga também ficou conhecida por fazer uma mobilização para criar um ambiente favorável ao livre comércio na opinião pública, distribuindo panfletos, pôsteres e publicando diversos artigos em jornal. A Liga também promoveu diversos encontros locais, em Manchester, em Londres, em diversas outras cidades da Inglaterra,
reunindo aí adeptos ou defensores do livre mercado. Os líderes principais da Liga contra a Lei do Milho foram Richard Cobden, o principal estrategista, e John Bright, o principal orador. Apesar dela ter surgido em Londres, a Liga tinha força sobretudo em Manchester, o principal polo da indústria têxtil britânica. Por isso, muitas vezes, a Liga, né, e o pensamento em torno da Liga vai ficar sendo conhecida como manchesterismo, ou ideologia de Manchester, ou escola de Manchester, e coisas do gênero. A revista The Economist é justamente dessas mobilizações que foram criadas em torno da Liga. Ela foi fundada em 1843 por James Wilson, um escocês que participava ativamente da Liga contra a Lei do Milho. A função da revista foi justamente a de dar maior consistência às ideias para o livre mercado e, desde então, ela se transformou em uma espécie de porta-voz do assim chamado liberalismo econômico. No entanto, pelo menos de acordo com Alexander Zevin, que escreveu um livro, uma história bastante interessante sobre a revista The Economist e conta a história da revista The Economist como sendo a história de um certo liberalismo, que é a corrente predominante, de acordo com ele. De acordo com Alexander Zevin, a revista The Economist tem uma importância também, particularmente porque o James Wilson transforma o argumento da Liga contra a Lei do Milho, que era um argumento que defendia, né, que vários interesses de várias classes, notadamente dos trabalhadores e dos capitalistas industriais, era prejudicado por uma certa lei que beneficiava uma classe específica, que era a classe dos agricultores, mas mais precisamente dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, dessa aristocracia fundiária. Pois bem, o James Wilson, antes mesmo da fundação da revista The Economist, constrói um argumento que altera profundamente a estrutura da defesa do livre mercado até então. Então, faço uma citação do Alexander Zevin. Wilson começou a investigar o que via como a causa geral, publicando seu primeiro panfleto em 1839, Influências das leis do milho que afetam todas as classes da comunidade e, particularmente, os interesses fundiários. Esse era o título do panfleto. Cobden e Bright ficaram impressionados com esse texto, que também marcou uma virada no debate da revogação das leis do milho, ao argumentar que o livre comércio inauguraria uma harmonia orgânica de todos os interesses econômicos. O objetivo e efeito da revogação não seria o de remover as vantagens dos interesses fundiários, como tanto aqueles que eram a favor como aqueles que eram contra vinham dizendo desde pelo menos 1815. Não podemos lamentar e depreciar tanto o espírito de violência e exagero com que este assunto sempre foi abordado, dizia Wilson. Afinal, a proteção, um sistema falho e não natural de interferência do governo no comércio, era um inimigo prejudicial a todas as classes da comunidade. Não era um assunto para inimizade de classe. O interesse de todas as classes era o mesmo, e Wilson falou em particular, a esse respeito, do lixo que eles têm falado em Manchester. Fecha a citação do Zevin. Ou seja, se até então o argumento da Liga era o de que havia um certo privilégio a favor, que beneficiava a aristocracia fundiária e prejudicava os trabalhadores e os capitalistas industriais, a partir de agora, dizia o Wilson, o fundador da revista The Economist, que havia, na verdade, uma interferência do governo na economia que era prejudicial a todos os interesses da comunidade, inclusive os da aristocracia fundiária, mas também o dos capitalistas industriais, também o dos trabalhadores urbanos. Então, que toda a construção retórica do Wilson fazia com que todos os interesses se reunissem sob uma mesma bandeira, que seria a defesa do livre comércio, porque isso seria benéfico
para toda a comunidade britânica. Cito mais uma passagem do livro do Zevin. Em contraste com Davi Ricardo, economista político, e Thomas Malthus, Wilson não via o conflito de classes como um fato inerente à vida econômica. Do primeiro, ele descartou ou modificou a teoria marginal das rendas e dos salários, e do segundo, a previsão pessimista de que a população sempre supera o suprimento de alimentos. Ricardo sugeriu que o capital fundiário ganhou às custas do capital industrial, e Malthus que os salários da classe trabalhadora tendiam ao mínimo necessário para a sobrevivência. Wilson defendia um modelo de crescimento rápido, no qual aluguel, lucros e salários aumentavam em conjunto, desde que existisse um sistema de livre comércio que permitisse à Grã-Bretanha trocar seus produtos acabados por matérias-primas de nações menos avançadas. As nações menos avançadas poderiam, então, comprar ainda mais da Grã-Bretanha. Dado tal sistema, Ricardo havia escrito, é difícil dizer onde está o limite no qual você poderia deixar de acumular riqueza e obter lucro com sua exploração. Se esse plano de crescimento devia muito a Ricardo, no entanto, a identidade universal dos interesses de classe pressagiada pertencia a Adam Smith. Fecha a citação. Então, o que o Wilson faz é construir uma certa síntese entre Adam Smith e Davi Ricardo, em que ele tomava de Adam Smith a teoria de uma identidade universal dos interesses de todas as classes que compunham a sociedade. Isso era algo presente na obra A Riqueza das Nações, mas ao mesmo tempo ele mesclava essa teoria com um argumento do Davi Ricardo de que poderia haver um crescimento contínuo com base em um certo ganho de produtividade na especialização decorrente do aumento dos mercados, sobretudo da libertação dos mercados estrangeiros, ou seja, de um sistema de pouca ou nenhuma tributação sobre mercadorias estrangeiras. Pois bem, de acordo com o próprio Zevin, essa ideologia construída em torno, ou essa corrente do liberalismo construída em torno da revista The Economist, que aparece pela primeira vez aqui na figura do James Wilson, mas completamente vinculada à liga contrária à lei do milho, que defendia a revogação da lei do milho. Por isso, as figuras do Richard Cobden e do John Bright. De acordo com Zevin, essa corrente do liberalismo é a corrente predominante e é aquilo que ele mesmo vai denominar como liberalismo clássico. Faço mais uma citação do livro dele. O complexo ideológico central do liberalismo clássico, que emergiu na Grã-Bretanha, combinava as liberdades econômicas, o direito à propriedade privada incondicional, impostos baixos, ausência de tarifas internas, livre comércio externo, com liberdades políticas, Estado de Direito, igualdade civil, liberdade de imprensa e reunião, carreiras abertas ao talento e governo responsável. Então aqui a gente tem uma formulação que vincula governo responsável, Estado de Direito e governo limitado com liberdades econômicas, tributação baixa, ausência de tarifas internas, livre comércio externo, ou seja, liberalismo político com liberalismo econômico, e a junção dessas duas coisas vai dar origem justamente ao que se chama de liberalismo clássico, que o próprio Zevin está chamando de liberalismo clássico, e isso apareceria, sobretudo, nesses autores, ou seja, Bright, Cobden, Wilson e, como a gente vai ver logo mais, Spencer. E diz o Zevin, o que a história da The Economist revela é a corrente dominante do liberalismo, que tem outros afluentes, mas nenhum tão central ou tão forte. Fecha a citação. E, então o Zevin vai chamar isso, essa corrente dominante do liberalismo, como liberalismo realmente existente. E a revista The Economist seria a expressão mais bem elaborada da ideologia de Manchester, ou, mais precisamente, da ideologia dos industriais têxteis de Manchester, que defendem justamente essa união da defesa de um governo limitado, responsável, com
liberdade de imprensa, reunião, carreiras abertas ao talento e certa igualdade civil, com, né, direito à propriedade privada incondicional, impostos baixos, ausência de tarifas internas, livre comércio externo. No entanto, eu argumento, e essa é uma hipótese minha, que isso que a gente costumou passar a chamar de liberalismo clássico em algum momento do século XX é, em grande medida, uma invenção de uma tradição. E aqui eu queria fazer um rápido excerto e tratar, né, comentar 3 passagens de um historiador chamado Eric Hobsbawm, que é quem cunha esse conceito de tradição inventada, de invenção da tradição, para depois comentar por que eu acho, isso é uma hipótese minha, que liberalismo clássico é uma invenção da tradição. Diz o Hobsbawm: por tradição inventada, entende-se um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas, e tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com o passado histórico apropriado. Então se trata de um conjunto de práticas, nesse caso, de uma teoria que, né, embora seja inventada, por assim dizer, ela tenta se apropriar de um passado histórico. Ela tenta estabelecer uma relação de continuidade com algum passado. Contudo, diz novamente Hobsbawm, na medida em que há referência a um passado histórico, as tradições inventadas caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a situações novas que ou assumem a forma de referência às situações anteriores ou estabelecem o seu próprio passado através da repetição quase que obrigatória. Fecha citação. Portanto, o que torna inventada uma tradição é que esse vínculo com o passado é bastante artificial. Ele é uma reação, em uma tradição inventada, se reage a uma situação nova, se buscando construir artificialmente um vínculo com o passado e imaginando que se trataria, na verdade, de repetir uma reação do passado a uma situação antiga. Então, última citação do Hobsbawm, as tradições inventadas, parecem classificar-se em 3 categorias superpostas. A. Aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as condições de admissão de um grupo ou de uma comunidade reais ou artificiais. B. Aquelas que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade. E C. Aquelas cujo propósito principal é a socialização, a inculcação de ideias, sistemas de valores e padrões de comportamento. Fecha citação. Então tem sobretudo essas 3 funções, né, das tradições inventadas. Elas criam coesão social e as condições de admissão de um grupo. Elas estabelecem ou legitimam instituições, status, relações de autoridade, mas aqui a gente pode falar também doutrinas, teorias. E, por fim, né, elas criam sistemas de valores e padrões de comportamento. O que eu estou argumentando é que a expressão liberalismo clássico visa justamente, né, funcionar a partir, né, buscar efetivar de uma certa forma essas 3 funções, criar uma coesão social entre um grupo de teorias, estabelecer e legitimar, né, essas doutrinas e teorias, e, de uma certa forma, criar a partir delas sistemas de valores e padrões de comportamento. Notem agora esse gráfico, novamente, né, retirado daquela ferramenta do Google chamado Ngram. Aqui, a expressão liberalismo clássico, a gente percebe que essa expressão liberalismo clássico, ela não existe no século XIX, né? Ninguém, pelo menos o que a ferramenta nos mostra, é que ninguém usa essa expressão ao longo do século XIX e que ela vai surgir ali, mais ou menos, né, no final da Segunda Guerra Mundial, por volta do ano
de 1945, e a partir de então ela vai se disseminar rapidamente. Portanto, que a expressão liberalismo clássico pertence a um conjunto de expressões políticas presentes no pós-guerra, na situação do pós-guerra. É só a partir do pós-guerra que se fala, né, que essa expressão aparece no vocabulário político das sociedades. Pois bem, por que agora eu gostaria de justificar a minha hipótese de que o liberalismo clássico é uma tradição inventada? Preciso notar que o termo liberalismo clássico se dissemina a partir da década de 40, mas remonta a algumas expressões anteriores, algumas frases anteriores. Por exemplo, em 1927, o Mises publica um livro chamado Liberalismo, a Tradição Clássica. Então ele já usa essa expressão, tradição clássica, para se referir ao liberalismo. A expressão liberalismo clássico busca retomar um liberalismo que havia sido perdido, em especial por conta do novo liberalismo ou do social-liberalismo. Então aqui, né, o que importa notar é que quem fala de liberalismo clássico não está usando propriamente um termo neutro, e sim está usando um termo para operar uma certa distinção. Né? Quem fala em termos de liberalismo clássico busca legitimar uma forma de liberalismo, que seria a forma original, e busca deslegitimar uma outra forma de liberalismo, que teria sido inventado, que teria sido criado posteriormente e que seria um falso liberalismo. E o que seria esse falso liberalismo? Seria precisamente um liberalismo que surge, né, talvez em primeiro lugar com John Stuart Mill, mas que vai encontrar sequência na obra de todos os assim chamados novos liberais ou sociais liberais, e aqui eu estou pensando em autores como Thomas Hill Green, como Leonard Hobhouse, como John Dewey, como John Maynard Keynes, enfim, e tantos outros, que defendem que liberalismo e reforma social, que liberalismo e expansão dos direitos sociais são compatíveis e são necessários, né? Que o único liberalismo possível, inclusive, seria esse liberalismo que garante uma expansão de direitos sociais, que garante um sistema no qual o Estado consegue oferecer certos serviços públicos e consegue interferir na economia, garantindo um certo grau de padrão de vida para toda a sociedade. Então, ao usar a expressão liberalismo clássico, né, se busca contrastar um liberalismo existente, sobretudo no começo do século XIX, com esse liberalismo da segunda metade do século XIX, dizer que o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, e retomar esse primeiro liberalismo como se fosse, né, algo ainda útil, fecundo, para resolver os problemas sociais de então, do pós-guerra. Porém, por que eu argumento que isso é uma tradição inventada e que essa é uma estratégia retórica com bastante problemas? Em primeiro lugar, porque desde o começo do século XIX há diversas correntes no pensamento liberal. Então a gente viu, por exemplo, no começo desse curso, né, que, examinando, por exemplo, os 4 primeiros autores, a gente viu que no Benjamin Constant há uma corrente, por assim dizer, neo-republicana, que pensa, né, em termos de educação cívica e participação ativa na vida política como meio de garantir que o governo representativo não se degenere em uma forma de tirania, né, não se degenere em um governo despótico. A gente viu uma corrente aristocrática do liberalismo na obra do Alexis de Tocqueville, que argumenta, né, que em vez de educação cívica e participação ativa na política, o que poderia garantir que o governo representativo não se degenere em uma tirania ou em um despotismo seria a existência de corpos intermediários, ou seja, grupos de interesse que ficariam entre o governo e a população, que podem ser constituídos de uma falsa aristocracia, no caso, né, como é o que o Tocqueville vê nos Estados Unidos, uma falsa aristocracia composta de juízes e advogados, mas que também pode assumir a forma de outras formas de organização civil. E a gente viu
também, né, a corrente radical utilitarista presente na obra do John Stuart Mill, que vai defender, né, que essa mesma tirania da maioria não ocorra por meio de uma certa contenção individual de cada um, né, por um certo reconhecimento de que é necessário se abster, né, da tentativa de interferir na liberdade dos outros indivíduos quando eles não estão cometendo nenhum dano a terceiros, ou seja, uma certa tolerância com modos de vida diferentes que estaria, né, na base de se evitar a tirania da maioria, que deixa de ser um perigo meramente de uma forma de governo na obra do John Stuart Mill e passa a ser muito mais um perigo presente em uma sociedade massificada no qual a opinião pública passa a desempenhar uma função tão proeminente. Ainda assim, a gente viu que essa corrente radical utilitarista do John Stuart Mill é muito mais reformista no sentido de também aceitar e defender, inclusive, uma interferência muito maior do governo na economia, por não considerar as liberdades econômicas como fundamentais para uma situação de liberdade real e por reconhecer a função, né, estatal de assumir certos serviços públicos e universalizar certos serviços públicos. E agora a gente vai ver uma corrente pró-mercado. Mas só numa primeira visada, né, num curso de introdução ao liberalismo, a gente viu que o liberalismo no começo do século XIX tem então, né, no mínimo 4 vertentes aqui, só pensando no mundo britânico e no mundo francês. Provavelmente, se a gente expandisse o horizonte, a gente encontraria ainda mais formas e correntes de liberalismo, né, com outros traços, com outros elementos. Então, o que eu estou argumentando é, em primeiro lugar, não há liberalismo clássico, porque antes, né, na primeira metade do século XIX, a gente não tem um liberalismo mais ou menos coeso, mas a gente tem várias doutrinas liberais, cada uma das quais apontando para soluções e medidas diferentes, defendendo medidas diferentes para combater um certo traço comum, um certo problema comum que elas reconhecem, que é um potencial despótico presente no governo representativo, que não obstante é a melhor forma de governo, é a forma de governo defendida por todas essas correntes liberais. Portanto, a continuidade sugerida, né, entre liberalismo do século XIX e liberalismo do século XX, né, que vai ser chamado justamente de liberalismo clássico, é artificial e se baseia na escolha de uma única corrente do liberalismo novecentista, a pró-mercado, da Anti-Corn Law League e da revista The Economist, como se fosse a doutrina unificadora, como se todos os liberais do começo do século XIX tivessem essa postura. O que a gente vai ver é que isso não ocorre assim. Por fim, né, a reelaboração histórica assume uma forma nitidamente conservadora e até mais conservadora do que a corrente novecentista escolhida como modelar. Ou seja, quem fala em liberalismo clássico no século XX e defende alguma versão de um liberalismo clássico no século XX tende a ser até mais conservador do que essa corrente pró-livre mercado, pró-mercado do começo do século XIX. Tá? Ou seja, eles ainda são bem mais progressistas do que os assim chamados liberais clássicos do século XX. Porém, eu falo disso notadamente nessa aula porque, como vocês vão ver, o próprio Herbert Spencer é, até onde eu sei, o primeiro autor, né, dentro da tradição liberal a cunhar essa distinção entre um liberalismo primeiro e um liberalismo posterior, entre um novo e um velho liberalismo, e a defender que o velho liberalismo é o verdadeiro liberalismo e que o novo liberalismo é um falso liberalismo. É algo que não deveria ser chamado de uma posição liberal. Então a invenção do liberalismo clássico remonta, ainda antes, à própria obra do Herbert Spencer. Não com essa expressão, mas a ideia subjacente. A expressão liberalismo clássico remonta à obra de Spencer. Spencer contrapõe o velho e verdadeiro liberalismo ao novo e falso liberalismo, sem especificar, em momento algum,
quem seriam os velhos e verdadeiros liberais? Qual seria a doutrina do velho e verdadeiro liberalismo? Então, 2 rápidas passagens do Spencer. Parece necessário lembrar a todos o que era o liberalismo no passado, para que percebam sua diferença com o assim chamado liberalismo no presente. E, por enquanto, basta apontar que até recentemente o verdadeiro liberalismo, era mostrado por seus atos estarem se movendo em direção à teoria de uma autoridade parlamentar limitada. A gente vai ver isso com mais vagar na parte 2 dessa aula sobre o livro O Indivíduo contra o Estado. Parte 2. O Indivíduo contra o Estado. O Indivíduo contra o Estado foi publicado em 1884. Ele é uma compilação de artigos publicados no mesmo ano no periódico Contemporary Review. Trata-se do último livro político, de tema notadamente político, do Herbert Spencer, em que, de acordo com um comentador, Francis, um jovem radical, Herbert Spencer, dá espaço para um individualista conservador, também Herbert Spencer. Por isso, Mark Francis, no livro Herbert Spencer e a Invenção da Vida Moderna, argumenta que O Indivíduo contra o Estado não é uma obra referência do Herbert Spencer, porque o Spencer ali defenderia coisas que não condiziriam muito com teorias que ele defendeu durante o resto da sua vida. No entanto, um outro comentador importante, talvez um dos mais gabaritados da obra do Herbert Spencer, o John Offer, em Herbert Spencer e a Teoria Social, argumenta que, contra essa sugestão do Mark Francis, dizendo que O Indivíduo contra o Estado é sim, talvez a suma do pensamento do Herbert Spencer, é, em alguma forma, a síntese do seu posicionamento político. É preciso notar que o Spencer foi um subeditor da revista The Economist entre 1848 e 1853. Ele foi contratado pelo James Wilson, que havia ficado muito bem impressionado com seu escrito juvenil, um escrito intitulado A Esfera Própria do Governo, na qual Spencer argumenta que o Estado foi originalmente projetado para fazer quase nada, exceto para defender os direitos naturais do homem, para proteger a pessoa e a propriedade. A sua esfera própria seria não regular o comércio, não educar o povo, não ensinar religião, não administrar a caridade e não fazer estradas e ferrovias. Esse é um trecho mencionado pelo Zevin no livro que eu comentei na primeira parte, o Liberalismo at Large, o mundo de acordo com a revista The Economist. Então, já durante a década de 1840, o Herbert Spencer defende um governo extremamente limitado, que não interfira no comércio, no mercado e que não desempenhe funções de oferta de serviços e de proteção social. Cabe ao Estado não fazer quase nada, somente defender os direitos naturais do homem, ou seja, proteger a pessoa e a propriedade. O Spencer costuma ser lembrado como um dos fundadores da sociologia, mas especialmente por conta da sua teoria da evolução, que mescla elementos da teoria de Lamarck, notadamente a herança de características adquiridas, com elementos da teoria de Darwin, a seleção natural. Por isso, o Spencer é, provavelmente, o autor principal de uma corrente do pensamento sociológico que a gente pode chamar de darwinismo social. Pois bem, o livro O Indivíduo contra o Estado está dividido em 4 ensaios e cada um deles tem uma certa autonomia em relação um ao outro.
O primeiro dos ensaios se chama O Novo Toryismo. Toryismo é um termo complicado de traduzir, porque se refere justamente ao Partido Conservador britânico, que é conhecido como Tory. Então, aqui se trata de uma espécie de um novo conservadorismo, seria uma tradução possível, mas enfim, eu preferi manter torismo, né, criar essa palavra para especificar que tem uma relação aqui muito clara com os Tories, né, os adversários dos Whigs, o partido que é, por assim dizer, o partido proto-liberal britânico. O segundo ensaio chama Escravidão Vindoura, o terceiro, Os Pecados dos Legisladores, e o quarto, A Grande Superstição Política. Eu vou me abster de comentar o quarto ensaio e vou tratar apenas dos três primeiros. Em Um Novo Toryismo, Spencer argumenta que boa parte dos que então se autodenominam liberais, né, boa parte dos que se denominam liberais no final do século XIX, na década de 1880, são simplesmente Tories, portanto conservadores, de um novo tipo, isto é, simpatizante das doutrinas que eram defendidas pelo Partido Conservador, Tory. Precisamente as doutrinas que foram adversárias do liberalismo antigo, que é identificado muito implicitamente com o Partido Whig. Ou melhor, doutrinas, as Tories, contra as quais o liberalismo originalmente se insurgiu. Naquela época, os liberais defendiam a diminuição do poder coercitivo governamental, ao passo que os Tories clamavam por sua extensão. Os liberais lutavam pelo aumento da cooperação voluntária, enquanto os Tories pelo crescimento da cooperação compulsória. No passado, os liberais promoveram o bem-estar indiretamente, por meio do relaxamento das restrições, por meio da retirada dos empecilhos que impediam o progresso. Atualmente, os liberais pretendem promover o bem-estar diretamente, por meio de ações estatais, de novas restrições, intervenções e regulações. Portanto, nesse primeiro ensaio, o que o Spencer faz é diferenciar um velho e verdadeiro liberalismo, o liberalismo próximo ao Partido Whig, de um novo e falso liberalismo, um liberalismo que clama pela reforma social e que vai assumir, doravante, o nome de novo liberalismo, ou social liberalismo, ou ainda liberalismo socialista ou socialismo liberal. De acordo com o Spencer, o velho liberalismo é o verdadeiro liberalismo porque ele consiste na defesa da cooperação voluntária e contra a cooperação compulsória. Portanto, na defesa de que os indivíduos não devem ser obrigados a cooperar com o restante da sociedade, eles devem cooperar apenas voluntariamente. E, portanto, não devem ser tributados para garantir a educação dos seus vizinhos, para garantir que os seus vizinhos não caiam abaixo na miséria e coisas do gênero. Ao mesmo tempo, ele argumenta que os velhos liberais promoviam o bem-estar, mas eles promoviam de forma indireta, simplesmente lutando pela remoção de empecilhos, de obstáculos que impediam a consumação do bem-estar. Então, portanto, lutando pela remoção de tributos, pela remoção de tarifas, pela liberação do comércio, e dessa forma, indiretamente, eles contribuíam para o bem-estar. No entanto, os novos liberais teriam cometido um erro, de achar que eles poderiam promover diretamente o bem-estar por meio de regulação do comércio, por meio da oferta de serviços, por meio da proteção social. Então, os novos liberais teriam não percebido que o liberalismo só pode ter sucesso se ele promover indiretamente o bem-estar e nunca promovendo diretamente. Então, esse é, digamos, o deslize dos novos liberais, que fazem com que eles acabem adotando uma postura intervencionista e regulatória, e pró-cooperação compulsória no debate político. Quando eles fazem isso, eles se transformam, e aqui está em operação um dos itens que o Albert Hirschman chama de uma retórica reacionária, ou seja, a tese da ameaça, tem uma estratégia retórica
em que o Spencer argumenta, ao fazer isso, os novos liberais, na verdade, passam a ser Tories. Eles fazem exatamente aquilo que os Tories faziam antes, ou seja, a defesa de um Estado que intervém, que cria privilégios, que interfere na vida dos indivíduos, né, e obriga certas compulsões, certas cooperações compulsórias. Pois bem, então, né, o que o Spencer argumenta é os novos liberais são, na verdade, velhos Tories, e eles estão colocando em risco, né, eles estão ameaçando precisamente aquilo que os velhos liberais conquistaram. Notem como isso é parecido com o argumento do Alexis de Tocqueville no discurso sobre o direito ao trabalho, no qual ele argumenta que os socialistas, na verdade, estão muito mais próximos do antigo regime e contrários àquilo que foi a demanda emancipatória da Revolução Francesa. Só que aqui o Spencer, em vez de colocar o seu adversário como alguém fora do campo liberal, ele reconhece que não se trata aqui de os socialistas, mas dos próprios novos liberais, que estariam, na verdade, em vez de serem verdadeiros progressistas, seriam eles próprios reacionários, na medida em que aquilo que eles propõem é precisamente o que os adversários dos primeiros liberais propunham. No caso do Tocqueville, aquilo que os socialistas propõem é aquilo que os adversários dos primeiros revolucionários propunham, o antigo regime. Já no segundo ensaio, A Escravidão Vindoura, Herbert Spencer argumenta que é uma idealização da pobreza, de modo que se imagina que os pobres foram injustiçados e não que eles merecem a situação na qual eles se encontram. De acordo com Spencer, estes pobres ou bem recusam trabalho ou bem rapidamente se desligam deles, de modo que a miséria não é mais do que a consequência da má conduta dos pobres, dos miseráveis. Destarte. Não se pode, nem se deve, separar o sofrimento das más ações, de modo que quem não quer trabalhar não deve comer. Porém, Spencer reconhece que parte dos males é sim consequência da organização social, mais exatamente daqueles legisladores que instituíram políticas públicas para atenuar os sofrimentos dos pobres e dos filântropos, né, dos caridosos, que ajudam a descendência dos indignos, prejudicando, assim, a descendência dos dignos. O verdadeiro combate à pobreza precisa não da instituição de mecanismos artificiais, mas sim da remoção deles, da diminuição da tributação sobre os capitais. Ademais, o efeito combinado e remoto da multiplicação de mecanismos artificiais e do aumento dos serviços estatais é a escravidão vindoura. O argumento é o da ladeira escorregadia. Quanto mais mecanismos artificiais se criam, mais novos mecanismos precisam ser criados para lidar com os danos colaterais dos primeiros. E com isso, vai se criando um grupo de agentes reguladores cada vez maior e cada vez mais poderoso e menos resistível. O resultado final é um Estado onipotente, senhor de tudo e de todos, o que, para Spencer, é o sonho dos socialistas. Então esse que é provavelmente o ensaio mais lido do livro do Herbert Spencer, ele junta uma clara retórica antipobre, ou seja, é inútil, aqui talvez exista a tese não é tanto a tese da futilidade, mas muito mais a tese da perversidade, de acordo com o Hirschman, ou seja, é inútil e perverso combater a pobreza, porque ao se combater a pobreza, ao se tentar atenuar o sofrimento dos pobres e dos miseráveis, se estaria, na verdade, contribuindo para a permanência da pobreza e da miséria, uma vez que se estaria contribuindo para dizer para aqueles cidadãos, para aqueles indivíduos, que tem uma má conduta, que tem uma conduta desregrada, que é a causadora da pobreza, de acordo com Spencer, que eles estão certos de que essa conduta é louvável, portanto, se estaria contribuindo para a permanência dessa forma de conduta, que é a forma de conduta que cria a pobreza e a miséria. Portanto, é inútil combater, por meio de regulações positivas, a pobreza e a miséria.
E ao se fazer isso, na verdade, se tem efeitos perversos, porque não apenas contribui para a multiplicação dos pobres, como se dificulta a multiplicação dos não pobres, dos dignos, das pessoas que têm uma conduta regrada e por isso conseguem escapar da pobreza. Então aqui tem uma culpabilização dos pobres pela sua própria pobreza, tem uma responsabilização dos pobres, de forma que para Spencer os pobres são pobres porque merecem ser pobres, porque eles têm uma conduta nociva às suas próprias vidas e à vida em comum e, portanto, eles mereceriam ser pobres. Porém, o Spencer reconhece que há também causas sociais da pobreza. E essas causas sociais da pobreza vêm justamente daqueles que tentam combater a pobreza. Sejam eles governantes, legisladores que criam mecanismos artificiais para combater a pobreza, como a lei dos pobres, sejam eles filântropos, pessoas ou instituições caridosas que tentam atenuar o sofrimento dos pobres. Ao fazer isso, eles contribuem para a permanência da pobreza e atrapalham a vida dos dignos. Porém, o Spencer vincula essa retórica antipobre com também uma retórica antissocialista, anticomunista, que vai falar justamente que pequenas medidas de proteção social a longo prazo tendem a causar danos imensos, porque interferem num mecanismo que não tem como interferir sabendo qual vai ser o resultado final. Isso faz com que pequenas intervenções deem lugar a intervenções maiores e cada vez maiores, e que essas intervenções maiores criam a necessidade de agências reguladoras. Essas agências reguladoras precisam de um corpo de funcionários. Esse corpo de funcionários tende a se tornar, ele também, cada vez maior, cada vez mais poderoso. E isso vai criando uma espécie de monstro que não tem mais como ser detido, que não tem mais como ser freado. E com isso se cria um caminho inexorável em direção a uma regulação completa ou uma propriedade completa dos meios de produção e dos próprios indivíduos, de forma que o resultado final é a escravidão, um regime de despotismo, um regime de tirania, um regime de escravidão em que todos se tornam escravos. Novamente a gente viu, esse argumento também na obra do Tocqueville, precisamente no discurso de 1848 sobre o direito ao trabalho, também a ideia de uma ladeira escorregadia em que o ponto final, o final da ladeira, é justamente um socialismo, e um socialismo entendido como um Estado superpoderoso, onipotente, ao qual não se consegue resistir de forma alguma. Por fim, em Os Pecados dos Legisladores, o Herbert Spencer afirma que mudanças na legislação não alteram apenas as ações dos homens, mas também a sua natureza, a natureza dos homens. Essa é a tese do Lamarck, da herança das capacidades adquiridas. Há efeitos indiretos e remotos, tão certos quanto os efeitos diretos e próximos. Por isso, quem estimula atividades privadas e cooperação espontânea faz mais pelo desenvolvimento social do que quem trabalha por meio do governo, uma vez que a fonte do progresso é a busca por satisfação individual. Governos apenas perturbam e impedem o crescimento, jamais o promovem. Ao se atuar sobre uma parte de uma formação social espontânea, se afeta também as outras partes. Assim, é impossível prever qual o resultado que será obtido em qualquer intervenção. E o caso é particularmente grave, pois isso interfere nos mecanismos de seleção natural. Isso permite uma maior multiplicação dos indivíduos inferiores, o que prejudica a descendência dos indivíduos superiores. Isso facilita a vida dos menos aptos, o que é desastroso a longo prazo. Então aqui aparece a ideia fortemente de ordem espontânea, que vai desempenhar uma função muito grande no liberalismo seguinte, em especial naquele do economista austríaco Friedrich August von Hayek. O que o Spencer argumenta nesse terceiro ensaio é que, portanto, a sociedade é uma espécie de ordem espontânea, formada espontaneamente e não de forma planejada, não de forma intencional,
que essa formação espontânea está inteiramente vinculada, portanto, quem mexe numa parte dessa formação social espontânea, quem tenta atuar sobre uma parte dessa formação espontânea, atua, na verdade, sobre todas as partes ao mesmo tempo, e que há efeitos remotos e indiretos de cada pequena intervenção, de cada pequena interferência. Então, ao se instituir uma pequena medida, por exemplo, de lei dos pobres, né, se institui, digamos, um auxílio para pessoas que estão abaixo da linha da pobreza em determinada situação, isso vai gerar efeitos não apenas no curso de ação daqueles pobres, por exemplo, né, nas palavras do Spencer, eles vão se multiplicar mais, eles vão ter mais filhos, eles vão ter uma vida ainda mais dissoluta, vão gastar mais em bebidas ou o que for, né? Mas também isso vai alterar a própria natureza dos pobres, de forma que eles vão se tornar ainda mais irresponsáveis e ter uma conduta ainda pior. Isso, a longo prazo, né, também é uma característica que vai ser herdada pelos filhos deles, pelos netos deles, pela descendência deles, de forma que isso vai alterar não apenas, né, um curso de ação momentâneo, mas vai gerar alterações na própria natureza humana a longo prazo. Por quê? Porque tem capacidades, né, se herdam capacidades adquiridas. Os efeitos indiretos de toda intervenção, e aqui tem um salto argumentativo do Spencer que deve ser destacado, ou seja, o Spencer necessariamente imagina que toda intervenção resulte em efeitos indiretos. Ele diz, não tem como prever quais vão ser os efeitos indiretos. É impossível prever qual que é o resultado que vai ser obtido por uma intervenção, por uma ação, né, sobre uma parte da formação espontânea. Só que, por algum motivo, ele imagina que toda ação governamental, e não explica por que isso, né, toda ação governamental necessariamente vai levar a uma promoção de mal-estar, né, a um aumento da pobreza, da miséria, a uma perda de crescimento econômico, a uma perda de abundância, uma situação de escassez. Isso é simplesmente um pressuposto do texto, não está de forma alguma justificada essa suposição. Assim como não está justificada a suposição de que quem tenta promover o bem-estar por meio do estímulo de atividades espontâneas acabe gerando benesses a longo prazo de grande monta, porque justamente está contando com nada mais do que a busca de cada um por satisfação individual. É nessa parte dos pecados dos legisladores que o Spencer utiliza a expressão, que é a sua expressão mais famosa, da sobrevivência dos mais aptos. Eu vou fazer rápidas menções a algumas passagens desses 3 capítulos, mas eu já apresentei aqui as teses principais. Então, no Novo Torismo, o Spencer diz: permanecendo a coerção do Estado contra a liberdade do indivíduo, o torismo continua sendo torismo, quer prolongue essa coerção por razões egoístas ou altruístas. Tão certo quanto que o déspota, ainda um déspota, sejam os seus motivos para um governo arbitrário, bons ou maus, então certamente o Tory ainda é um Tory, quer ele tenha motivos egoístas ou altruístas para usar o poder do Estado para restringir a liberdade do cidadão, além do grau necessário para manter as liberdades de outros cidadãos. Tanto Tory altruísta quanto Tory egoísta pertencem ao gênero Tory, embora ele forme uma nova espécie neste gênero, e ambos estão em distinto contraste com o liberal, conforme definido na época em que os liberais eram corretamente chamados, quando a definição era aquele que defende a maior liberdade da restrição, especialmente nas instituições políticas. Fecho citação. Então aqui, novamente, a ideia de que os novos liberais, por não defenderem a maior liberdade possível da restrição, especialmente nas instituições políticas, seriam falsos liberais, seriam, na verdade, Tories conservadores, exatamente da forma contra a qual os primeiros liberais se insurgiram. Vejamos agora algumas passagens do segundo ensaio, Escravidão Vindoura, e aqui eu destaquei justamente passagens em que ficam muito evidentes a ideia de uma ladeira escorregadia. Diz o Spencer, primeira passagem:
Cada extensão da política reguladora envolve um acréscimo aos agentes reguladores, um maior crescimento do oficialismo e um poder cada vez maior da organização formada por funcionários. Um corpo comparativamente pequeno de funcionários coerentes, com interesses comuns e agindo sob uma autoridade central, tem uma vantagem imensa sobre um público incoerente que não tem uma política estabelecida e pode ser levado a agir em conjunto apenas sob forte provocação. Consequentemente, uma organização de funcionários, depois de passar por certo estágio de crescimento, torna-se cada vez menos resistível, como vemos nas burocracias do continente. Veja então, nova passagem. Veja então as muitas causas concorrentes que ameaçam continuamente acelerar a transformação que está acontecendo agora. Há aquela disseminação de regulamentação feitas para seguir as precedentes, que se tornam tanto mais confiáveis quanto mais longe a política é levada. Há aquela necessidade crescente de compulsões e restrições administrativas, que resulta dos males e deficiências imprevistos das compulsões e restrições anteriores. Além disso, toda interferência adicional do Estado reforça a suposição tácita de que é dever do Estado lidar com todos os males e garantir todos os benefícios. O crescente poder de uma organização administrativa em crescimento é acompanhado pela diminuição do poder do resto da sociedade para resistir a seu posterior crescimento e controle. Fecha citação. Nessas duas passagens fica claro que, na medida em que as regulamentações vão sendo criadas, em que as regulações vão sendo instituídas, novas regulamentações precisam ser criadas, novas interferências, novas intervenções, novos corpos de funcionários, de forma que isso vai criando um grupo de funcionários cada vez mais poderoso. Isso fica ainda mais claro nessas passagens que eu vou mencionar agora. Diz o Spencer: evidentemente, então, as mudanças feitas, as mudanças em andamento e as mudanças preconizadas nos levarão não apenas para a propriedade do Estado de terras e moradias e meios de comunicação, tudo a ser administrado e trabalhado por agentes do Estado, mas para a usurpação estatal de todas as indústrias, as formas privadas das quais, cada vez mais desfavorecidas na competição com o Estado, que pode providenciar tudo para sua própria conveniência, irão morrer cada vez mais, assim como muitas escolas voluntárias, na presença de escolas dos conselhos, e assim será realizado o ideal desejado pelos socialistas. Fecho citação e já abro uma outra. E essa doutrina, própria de um estado de guerra constante, é uma doutrina que o socialismo, inconscientemente, reintroduz em um estado que pretende ser puramente industrial. Os serviços de cada um pertencerão ao agregado de todos, e para esses serviços, as devoluções serão feitas conforme as autoridades considerarem apropriado, de modo que, mesmo que a administração seja do tipo benéfico, que se pretende assegurar, a escravidão, por mais branda que seja, deve ser o resultado do arranjo. Por fim, conclusão do Spencer, o resultado final seria um renascimento do despotismo, um disciplinado exército de funcionários civis, com um exército de militares da poder supremo ao seu chefe. Então essa ladeira escorregadia que o Spencer identifica na regulamentação conduziria a um estado final de despotismo e de escravidão, em que todo o poder se concentra em um líder supremo, e é, de acordo com Spencer, nisso o que consiste o socialismo. Então, o Spencer apresenta aqui essa ideia, né, de uma escravidão vindoura, e com isso ele, em boa medida, antecipa também o argumento do Hayek no Caminho da Servidão. Né? O próprio título, Caminho da Servidão, aponta justamente para uma semelhança com o título desse ensaio, A Escravidão Vindoura. Já no terceiro ensaio, Os Pecados dos Legisladores, eu gostaria de fazer uma longa menção à parte das organizações espontâneas e, né, da relação entre formação espontânea e organização governamental, e depois passar por uma longa passagem também sobre a sobrevivência dos mais aptos. Então, primeira passagem, organização espontânea versus governo. Diz o Spencer:
Tal interpretação logo nos leva à inferência de que, entre os desejos dos homens em busca de gratificações, aqueles que estimularam suas atividades privadas e suas cooperações espontâneas fizeram muito mais pelo desenvolvimento social do que aqueles que trabalharam por meio de agências governamentais. O fato de que colheitas abundantes agora crescem, onde antes apenas frutas silvestres podiam ser colhidas, é devido à busca da satisfação individual por muitos séculos. O progresso de cabanas para boas casas resultou do desejo de aumentar o bem-estar pessoal, e cidades surgiram sob estímulos semelhantes. A organização comercial, agora tão extensa e complexa, foi produzida inteiramente pelos esforços dos homens para atingir seus fins privados, desde seu princípio, com o tráfego ocasionado pelos festivais religiosos. Perpetuamente, governos impediram e perturbaram o crescimento, mas de forma alguma o promoveram, exceto ao desempenhar parcialmente sua função adequada e manter a ordem social. O mesmo acontece com os avanços do conhecimento e os aperfeiçoamentos dos mecanismos pelos quais essas mudanças estruturais e essas atividades crescentes se tornaram possíveis. Não é ao Estado que devemos as inúmeras invenções úteis, da pá ao telefone. Não foi o Estado que tornou possível a navegação estendida por uma astronomia desenvolvida. Não foi o Estado que fez as descobertas na física, na química e nas demais áreas que orientam os fabricantes modernos. Não foi o Estado que inventou a máquina para produzir tecidos de todos os tipos, para transferir homens e coisas de um lugar para outro e para aprimorar de mil maneiras em nosso conforto. As transações mundiais, conduzidas nos escritórios dos comerciantes, a agitação do tráfego enchendo nossas ruas, o sistema de distribuição de varejo que traz tudo ao alcance e entrega o necessário para a vida diária em nossas portas, não são de origem governamental. Tudo isso é resultado das atividades espontâneas dos cidadãos, separados ou agrupados. A essas atividades espontâneas, os governos devem os próprios meios para cumprir seus deveres. Despoje o mecanismo político de todos os auxílios que a ciência e a arte lhe proporcionaram, deixe-o apenas com aqueles que os funcionários do Estado inventaram e suas funções cessariam. A própria linguagem em que suas leis são registradas e as ordens de seus agentes dadas diariamente é um instrumento que não cabe ao legislador no mais remoto grau, mas é aquele que cresceu sem saber durante o intercurso dos homens, enquanto buscavam suas satisfações pessoais. Fecha citação. Essa oposição entre formação espontânea e governo e ação governamental, como uma ação teleológica, como uma ação intencional, como uma ação que tenta intervir planejadamente, vai estar na base, né, da obra tardia do Friedrich August von Hayek, como eu já tinha mencionado. Vai fazer história, portanto, dentro do liberalismo, mas ela é baseada em uma contraposição bastante artificial, bastante questionável. Por quê? Porque não se fica claro em que se baseia essa contraposição. Em primeiro lugar, por que não se pode ver o próprio governo como tendo surgido como uma formação espontânea, né, como também tendo uma origem espontânea e sendo uma instituição, portanto, originalmente espontânea, no interior de uma formação espontânea, que, né, de forma, assim como, né, se desenvolve a linguagem, o direito e o próprio mercado, também se desenvolve um certo conjunto de práticas de regulamentação, de regulação, de intervenção, de proteção social, de oferta de serviços e por aí vai. Então essa contraposição entre ordem espontânea e ordem planejada resulta um tanto artificial, né, por se identificar ordem planejada e governo sem imaginar que o governo pode, de alguma forma, também ter surgido espontaneamente e, de fato, numa teoria de evolução como essa, deveria ser considerado como tendo surgido espontaneamente. Em segundo lugar, da conclusão, né, evidentemente, da conclusão de que não se pode prever os efeitos indiretos de ações em uma ordem espontânea, não se pode, portanto, concluir também
que todas as ações planejadas resultariam em maus efeitos. Simplesmente se ficaria frente a um mistério, quer dizer, não se sabe quais vão ser os efeitos remotos, mas de forma alguma se poderia concluir que eles seriam necessariamente ruins. Tá? Portanto, é preciso ler com bastante atenção essa junção, mas eu vou comentar mais sobre ela ao longo do curso. Para encerrar a aula, uma longa citação agora sobre a sobrevivência do mais apto, e aí eu passo para a conclusão. Essa passagem é extremamente problemática, é uma passagem em que o próprio Spencer faz uma longuíssima citação de um livro dele mesmo, de 1851, chamado Estática Social, e depois comenta favoravelmente aquilo que ele tinha escrito 33 anos antes. Ali ele usa a expressão sobrevivência do mais apto, e no fundo o que ele está defendendo é uma forma, eventualmente até se poderia chamar moderada, mas eu não diria moderada, de eugenia. Diz o Herbert Spencer: observe, além disso, que seus inimigos carnívoros não apenas removem dos rebanhos herbívoros os indivíduos que já passaram de seu auge, mas também eliminam os doentios, os mal-formados e os menos rápidos ou poderosos. Com a ajuda desse processo de purificação, bem como com a luta tão universal na época da reprodução, evita-se todo o definhamento da raça pela multiplicação de seus espécimes inferiores e a manutenção de uma constituição completamente adaptada às condições circundantes e, portanto, a mais produtiva de felicidade é assegurada. O desenvolvimento da criação superior é um progresso em direção a uma forma de ser capaz de uma felicidade não diminuída por essas desvantagens. É na raça humana que a consumação deve ser realizada. A civilização é o último estágio de sua realização. E o homem ideal é aquele em que todas as condições dessa realização são satisfeitas. Enquanto isso, o bem-estar da humanidade existente e seu desdobramento nessa perfeição final são ambos garantidos por aquela mesma disciplina benéfica, embora severa, a qual a criação animada em geral está sujeita, uma disciplina impiedosa na perseguição do bem, uma lei que busca a felicidade, que nunca se desvia para evitar o sofrimento parcial e temporário. A pobreza dos incapazes, as aflições que surgem sobre os imprudentes, a fome dos preguiçosos e as derrotas dos fracos pelos fortes, que deixam tantos no raso e na miséria, são os decretos de uma benevolência grande e previdente. Para se tornar apto para o estado social, o homem não deve apenas perder sua selvageria, mas deve adquirir as capacidades necessárias para a vida civilizada. O poder de aplicação deve ser desenvolvido, deve ocorrer a modificação do intelecto que o qualifique para suas novas tarefas e, acima de tudo, deve-se ganhar a habilidade de sacrificar uma pequena gratificação imediata por uma maior gratificação futura. O estado de transição certamente será um estado infeliz. A miséria resulta inevitavelmente da incongruência entre as constituições e as condições. Todos esses males que nos afligem e parecem aos não iniciados as consequências óbvias dessa ou daquela causa removível são acompanhamentos inevitáveis da adaptação agora em andamento. A humanidade está sendo pressionada contra as necessidades inexoráveis de sua nova posição. Está sendo moldada em harmonia com elas e tem que suportar a infelicidade resultante da melhor maneira possível. É preciso sofrer o processo e suportar os sofrimentos. Nenhum poder na Terra, nenhuma lei astuciosamente concebida por um estadista, nenhum esquema de retificação do mundo humano, nenhuma panaceia comunista, nenhuma reforma que os homens já fizeram ou irão fazer, podem diminuir um mínimo desse sofrimento. Eles podem ser intensificados e assim ocorre, e ao evitar sua intensificação, o filântropo encontrará amplo espaço para esforço, mas está associado à mudança uma quantidade normal de sofrimento, que não pode ser diminuído sem alterar as próprias leis da vida. É claro que, na medida em que a gravidade desse processo é mitigada pela simpatia espontânea dos homens uns pelos outros, é apropriado que seja mitigado, embora haja, inquestionavelmente, dano causado quando a simpatia é demonstrada, sem qualquer consideração aos resultados finais.
mas as desvantagens daí decorrentes não são nada comparáveis aos benefícios de outra forma conferidos. Somente quando esta simpatia leva a uma quebra de equidade, somente quando origina uma interferência proibida pela lei da igualdade e liberdade, somente quando, ao fazê-lo, suspende em algum departamento particular da vida a relação entre constituição e condições, isso gera pura maldade. Então, entretanto, ele fracassa em seu objetivo. Em vez de diminuir o sofrimento, acaba aumentando. Tal simpatia favorece a multiplicação dos pior adaptados para a existência e, por conseguinte, impede a multiplicação dos melhor adaptados para a existência, ao deixar menos espaço para eles. Ele tende a encher o mundo com aqueles a quem a vida trará mais dor e a manter fora dele aqueles a quem a vida trará mais prazer. Inflige miséria positiva e impede felicidade positiva. E aí o Spencer encerra a citação de Estática Social e acrescenta: a passagem de um terço de século, desde que esses trechos foram publicados, não me trouxe nenhuma razão para recuar da posição assumida ali. Ao contrário, trouxe uma grande quantidade de evidências reforçando essa posição. Os resultados benéficos da sobrevivência do mais apto provam ser incomensuravelmente maiores do que os indicados acima. O processo de seleção natural, como o Sr. Darwin o chamou, cooperando com uma tendência à variação e à herança de variações, que ele mostrou ser a causa principal, embora não, creio eu, a única causa, da evolução por meio do qual todas as coisas vivas, começando com as mais baixas e divergentes e avançando na medida em que evoluem, atingiram seus atuais graus de organização e adaptação aos seus modos de vida. Essa verdade tornou-se tão familiar que parece necessário desculpar-se por recordá-la, e, no entanto, é estranho dizer, agora, que esta verdade é reconhecida pela maioria das pessoas cultas, agora que a obra benéfica da sobrevivência do mais apto foi tão impressa neles que, muito mais do que as pessoas em tempos passados, poderia se esperar que hesitem antes de neutralizar sua ação. Agora, mais do que nunca na história do mundo, eles estão fazendo tudo o que podem pela sobrevivência dos não aptos. Fecha a citação. Com isso fica claro a normatividade de fundo da obra do Herbert Spencer. Ou seja, ele está defendendo que o Estado deve ser limitado, que o Estado não deve conter a pobreza e impedir a pobreza, simplesmente porque isso interferiria dos mecanismos de seleção natural da própria humanidade. Isso contribuiria para a preservação e multiplicação dos indivíduos de espécie inferior e prejudicaria, tiraria o espaço no qual os indivíduos de espécie superior poderiam se multiplicar e crescer. Portanto, o argumento de fundo é inteiramente eugenista, né? É uma eugenia, o que se trata, um melhoramento da raça humana que só pode ser obtido por meio, né, no final das contas, da eliminação dos pobres, né, que é uma eliminação que não precisa ser feita artificialmente, ou seja, não precisa ir lá e se matar os pobres, mas é preciso deixar que eles morram, né? É preciso não ajudar, não fazer com que eles sobrevivam à sua pobreza e à sua miséria. Pois bem, o Spencer, por tudo isso, é talvez, né, o mais reacionário dos liberais. É aquele que, de uma certa forma, preenche o elenco da retórica reacionária, para falar em termos próximos ao do livro do Albert Hirschman, de forma que, né, aqui aparece pelo menos 3 teses reacionárias, 2 mencionadas pelo Spencer, pelo Hirschman, que é, né, a de que os autoproclamados e falsos liberais atuais colocam em risco precisamente o ganho de liberdade que foi obtido pelo liberalismo antigo, ou seja, a tese da ameaça. Os novos liberais ameaçam as liberdades conquistadas pelos velhos liberais. Depois, a tese da perversidade, de acordo com a qual a legislação para combater a pobreza tem efeitos perversos, incentivando e aumentando a pobreza. Ou seja, se acaba obtendo precisamente o contrário daquilo que se almejava. Além disso, se deveria mencionar também a retórica da ladeira escorregadia como algo presente na retórica reacionária, de forma que interferências em ordens espontâneas, tais como o mercado, exigem novas e maiores interferências. A criação de agências reguladoras cria corpos de agentes cada vez maiores e mais poderosos,
e isso conduz inexoravelmente a uma situação na qual o Estado passa a ser dono de tudo e de todos, a tese da ladeira escorregadia. A obra do Herbert Spencer impacta a história do liberalismo por diversos motivos, por sua elaboração de um liberalismo conservador, avesso à expansão dos direitos sociais, por seu pânico frente ao aumento do tamanho do Estado, por sua retórica antissocialista e anticomunista. Todos esses pontos já foram antecipados na obra do Tocqueville, em especial naquele segundo, no discurso sobre o direito ao trabalho, mas também, a obra do Spencer impacta a história do liberalismo por sua apropriação original da teoria da evolução em uma síntese um tanto confusa de elementos lamarquistas e darwinistas, com fortes traços eugenistas, por sua teoria da sociedade desenvolvida como formação espontânea, de forma que não se possa prever o resultado de qualquer intervenção intencional, mas ainda assim se possa recear muito sobre esses resultados. Pontos estes que serão retomados e desenvolvidos por Friedrich Hayek mais adiante. Com isso, encerro a aula de hoje e a gente se encontra na próxima semana para discutir a obra Liberalismo, do Leonard Hobhouse, que contrasta em quase tudo, frontalmente, com essa obra discutida hoje do Herbert Spencer.